Então, boa noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de extensão de grego clássico e koiné, no nível introdução, no grego 1. Eu estou aqui com os alunos Victor Silva, Miriam Lacerda, Rossano Vigna, também com Daniela Barbosa, Francisco Paes, Juan Walter, Joab Santana, né, e Victor Silva, né? Não, eu já tinha falado Victor Silva, né? Aí é e o hoje nós estamos mais uma vez, né, trabalhando com o método Atenásia no capítulo 4. E eu estava falando que a gente deve fazer uma prova, segunda prova, no dia 18 de junho, né, de 2026, para vocês aqui, para a gente ter, né, fechar, né, a avaliação de vocês nesse primeiro semestre. Depois a gente vai ter um recesso, né, e a gente deve voltar lá em agosto, né. O, no grego 2, a pessoa precisa ter pelo menos uma nota boa, né, numa das duas provas, né, para poder para poder progredir para o grego 2. A pessoa, se ela quiser continuar assistindo só como ouvinte, também pode, não é um problema. Mas o ideal era que a pessoa tivesse assim pelo menos uma nota boa, né, uma das duas provas que a gente vai fazer por, por semestre, né? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Aí Então não precisa ninguém ficar preocupado com recuperação, com final, não sei o que. Tente fazer uma das provas boas, né? Tirar uma nota boa aí e vai dar certo. Tem muita gente que não fez a primeira prova também. Então, se você fizer a segunda, eu vou entender que você ainda quer continuar no segundo semestre, quer terminar o curso. Porque pode ser que a pessoa não tenha interesse mais de continuar, né? Aí eu não vou tentar fazer uma outra sala do Google, porque isso dá mais trabalho e às vezes é complicado. E eu também não vou ficar excluindo a pessoa da sala. É melhor a própria pessoa sair da sala se ela quiser. Vocês estão entendendo? Porque se eu ficar tentando excluir a pessoa da sala, a pessoa vai dizer: ah, não, eu queria ficar como ouvinte, ah, não sei o que. Entende? Então, se a pessoa já está lá no Google Sala de Aula, né? Eu vou deixar lá a pessoa no Google Sala de Aula. Sim, aí eu tava falando que eu ia mandar uns outros materiais para vocês, né? Para mandar o Polis, mandar o Logos, mandar o Aprendendo Grego, para vocês darem uma revisada e poderem estudar por outros materiais também, porque se ficar só no Atenase, né, pode ser que vocês aprendam um pouco vocabulário, né, pode ser que não seja tão bom, né, então é bom, né, vocês poderem ler outras coisas, né, não ficar só num material só. Anteontem a internet estava muito ruim aqui. Então vamos torcer para a internet ficar boa hoje. Mas se ela começar a cair, de repente, não fiquem assustados, é porque a internet tá ruim ultimamente por aqui. Então estamos aqui no capítulo 4, né? O nome do capítulo é Prosteikrene, ou então Prostekrene. Aqui o título tá tudo em maiúsculas. E esse iota, vocês estão vendo que tem um iota bem aqui, né?
Todo mundo percebeu o iota? Se essas palavras estivessem em letras minúsculas, esse iota ficaria subscrito. Então, ele não necessariamente precisa ser pronunciado. Então, eu posso dizer prostekrene, mas ele me mostra que essa palavra aqui, né, krene, está no caso dativo. Caso dativo. Vocês já tinham visto essa palavra pros com o caso acusativo, mas vocês não tinham visto essa palavra pros com o caso dativo. Então ela vai significar, com a palavra pros, melhor, com o caso dativo, vai ter um outro significado. Essa palavra aqui, krene, vai significar isso aqui. Vocês conseguem entender o que é isso aqui? Ou a figura não deixa claro o que é? Porque vejam que aqui você tem essas pessoas que estão com esses objetos. Aí tem esse objeto aqui. Aí tem aqui isso aqui. O que é isso aqui, gente? Vocês sabem me explicar o que é? Uma janela? Não, não é uma janela. Posto. Não, o jarro aqui, né? Tem o jarro aqui, né? Tem o jarro aqui. Mas esse negócio aqui, o que é? O que é isso aqui? É uma fonte, gente. Vocês estão falando é uma fonte, né? Mas assim, não é um armário. É uma fonte. Como assim uma fonte? É um bebedouro, né? Tá vendo aqui esse negocinho aqui? É tipo uma boca. Vocês estão vendo a boca? Eu consigo ver que é uma boca, mas eu não sei se vocês conseguem ver que é uma boca. Vocês conseguem ver que é tipo uma boca? Aí isso aqui fica caindo água daqui. Vocês estão entendendo? Fica caindo água. Tá entendendo? Dá pra entender? Então pensa assim num chafariz. Porque eu tenho 42 anos. Eu conheci e eu sou pobre. Então eu conheci chafariz. Mas vocês aí, vocês sabem o que é um chafariz? Um chafariz era um negócio assim, no meio da rua, onde as pessoas iam para pegar água. Então, aqui, e que tipo de pessoas são essas aqui? Mulheres, isso mesmo. Uma coisa que vocês têm que entender é que dentro do costume, dentro da cultura grega antiga, fazia parte, né, do dia a dia das mulheres, ela, assim, a tarefa de buscar água. Você não tinha água encanada. Vocês estão entendendo? Não havia água encanada em casa. Então todo dia as mulheres tinham que ir buscar água. E fazia parte da cultura também as mulheres não saírem de casa e não conversarem fora de casa com ninguém. Então, essa cena aqui das mulheres indo pegar água era um momento importante da cultura das mulheres. Porque isso aqui era como se fosse o Twitter e o Tinder da época. Vocês estão entendendo? Tinha que
Neste momento aqui, era o momento onde as mulheres elas conversavam umas com as outras, era a rede social, e também era o momento onde a mulher ela podia acabar encontrando um homem. Vocês estão entendendo? Por acaso ela podia acabar encontrando um homem, porque ela saía de casa, né? Se ela saindo de casa, ela podia acabar encontrando um homem. Vocês estão entendendo? Aí aqui vai dizer aqui uma legenda. Haikorai plerusi tas hydria prostei. Aí aqui não vai aparecer a palavra mulheres. Vai aparecer korai. E korai são moças. Vocês estão entendendo? Korai são moças. Aí teikrenei, né? Ó, tá aqui, olha, a mesma expressão do título, só que minúscula. Prosteikrene, tá no dativo. Aí isso aqui significa assim, alguma coisa como na fonte, junto à fonte, perto da fonte, a fonte. Tá dando para entender? Não vai ser em direção à fonte, vai ser um outro sentido. Tá dando para entender? Aí aqui, tas hidrias. O que seria tas hidrias? Isso, muda o caso. Tas hidrias são essas coisas aqui que elas estão carregando. Tá dando para entender o que é tas hidrias? São vasos, né? E vasos para se carregar o quê? Água. Isso. Não são vasos para carregar vinho, não são vasos já. Você pode chamar vasos, jarros, né? Não é jarros, jarras, não é um vaso de planta, tá entendendo? Não é um vaso de planta. Vocês estão entendendo? Sim, são palavras femininas. Haikorai são palavras femininas, é uma palavra feminina, né? E tas hidrias também é uma palavra feminina. Teikrenei também é uma palavra feminina. Então aqui, olha, as moças, as jarras d'água, né? Na fonte. Então perceba aqui algumas coisas aqui, né? O dativo feminino singular, o acusativo plural, o nominativo plural. Aí esse verbo, isso aqui é o verbo plerusse. Plerusse significa elas estão enchendo. As moças estão enchendo os jarros, as jarras d'água, né? Na fonte, perto da fonte, junto à fonte. Tá dando para entender? Todo mundo entendeu a legenda da imagem? Aí aqui tinha um vocabulário, né? Algumas palavras que vocês têm que aprender. Akuo, eu escuto, eu ouço. Esse é um verbo que pode ter um complemento no genitivo ou no acusativo. Quando for um barulho, uma coisa, vai ser no acusativo. Quando for uma pessoa falando, vai ser no genitivo. A pessoa vai estar no genitivo, né? Etelo vai ser frequentemente vai aparecer com um infinitivo. Vai significar eu desejo, eu pretendo, eu quero. Etelo. E vai no koiné e no grego moderno vai aparecer como telo, sem esse Y. Esse Y aqui é mais do ático. Então no koiné e no grego moderno vai aparecer como thelo,
significando eu quero. Tudo bem? Ah, a legenda das moças. Hai korai plerusi tas hydrias prostei ó, prostekrene. Então, as moças estão enchendo as jarras, jarras d'água, né? Junto à fonte, na fonte. Aí aqui, eco, eu tenho. Pode ter outros sentidos, mas aqui o sentido básico é eu tenho, eco. Teoreo, teoró. Isso aqui é um verbo contrato. Contrai Y, ômega, contrai para ômega. Então, teoreo, teoró. Eu olho, eu vejo, eu contemplo. Poiel, poió. Eu faço. Também tem outros sentidos, mas o básico é eu faço. Cairo, eu me alegro, eu me alegro. Também pode ter a ideia de saudação, tanto de saudação na chegada quanto na partida, né? Caire significa literalmente alegra-te, é o imperativo singular. Caire, mas pode significar oi ou tchau. Vocês estão entendendo? Caire pode significar oi ou tchau. Tudo bem? Aí, cairete é alegrai-vos, é o imperativo plural. Então é para mais de uma pessoa. Então eu digo cairete, para poder dizer oi ou tchau para vocês. Tudo bem? Aí aqui os substantivos. Angelos, roangelos é o mensageiro. Na Bíblia, né, a gente vai ver como o anjo, né? No lugar de um mensageiro, a gente vai às vezes normalmente a gente vai traduzir como o anjo, né? Roangelos. Lembrando que tem dois gamas, né? O primeiro gama vai ter som de N, né? Vai ser angelos, roangelos. Roaner, tonandra, oaner. Essa palavra é da terceira declinação. Vocês só viram a segunda, né? Na verdade. Roaner é o homem, o marido. Tonandra é o acusativo singular e oaner é o vocativo singular. E Roaner é o nominativo singular. Reguné também é da terceira declinação, por isso vocês vão estranhar. Gunai não está no plural, está no singular. É mulher, é o vocativo. Gunai. Hai gnaikes são as mulheres. E tais gnaikes é as mulheres também, né? Aqui é nominativo plural e aqui é acusativo plural. É a mulher, a esposa, né? Reguné. Reorte é o festival, a festa, né? Reorte. Tigater, tigater é a filha, né? Tigater é o vocativo, filha, ei filha. Tigater é o nominativo singular, né? A filha. Lembra um pouco a palavra inglesa daughter, para quem sabe inglês. Aí, Hokairos é o tempo, a oportunidade, o tempo propício, a hora de fazer alguma coisa, o tempo certo de fazer alguma coisa. Recrene é a fonte, o chafariz, né? Aí, Remeter é a mãe. Remeter é a palavra da terceira declinação. Recrene é da primeira. Elas parecem parecidas, são parecidas, mas são declinações diferentes. Rehydria é o cântaro, a jarra d'água, às vezes a tina, né? Se vocês forem em João 2,
no Novo Testamento vai falar de hidrias, mas ali são como se fossem tinas. Aí, essa palavra é da primeira declinação, hidria. Rocoros é a dança ou o coro. Lembrem de coreografia, de coreógrafo. Porque a questão é para vocês não associarem só com canto, né? E então, mas associar também com a dança. Tudo bem? Aí aqui é adjetivos. Argos aqui esse primeiro A está contraído de um A e um Y. Então é uma contração de aergos. O A significa uma coisa como não. E erg significa trabalho. Então alguém que não trabalha, alguém que é preguiçoso, alguém que é ocioso. Argos ou argos. Tudo bem? Depois vocês vão ver que tem uma outra palavra argos, mas não é argos, que vai significar brilhante, rápido, prateado. Aí aqui, mas não é essa aqui é outra palavra, porque esse alfa aqui é longo e aqui a outra palavra, o alfa, é breve. Aqui, philos ou pilos, pile ou file, pilon ou filon, é querido, amado. E o substantivo é philos, pilos, repile, file, que é o amigo, a amiga. Aí aqui você tinha também aqui as preposições apo mais genitivo significa, e também apo também pode aparecer como prefixo de verbos compostos, dando a ideia de para longe de ou a partir de algum lugar, né? Um distanciamento a partir de algum lugar. Aí pros mais dativo, que vocês viram lá no título, significa em frente de, cerca de, tocando a. Vocês já tinham visto com acusativo, significando para, em direção a. Aí, advérbios, vocês já tinham visto idu, né? Olha, veja, eis que, né? Que ele colocou dentro dos advérbios, né? Mas, na verdade, originalmente é um imperativo, né? Aí, cai, ele colocou aqui um dos advérbios, né? Pode significar também. Vocês já tinham visto como i, mas aqui vai aparecer como também. Mala, muito, né? Dando a ideia de intensidade, não de quantidade. Moles significa com dificuldade, com relutância. Mal, com a ideia de tempo, tipo, mal fez isso. Outra coisa aconteceu. Vocês estão entendendo? Aí é próton significa primeiro, mas vai muito nos textos vai aparecer uma ideia de logo que alguma coisa aconteceu, outra coisa aconteceu. Então próton literalmente significa primeiro, mas vai aparecer muito com essa ideia de logo que alguma coisa aconteceu, outra coisa aconteceu. Takeos rapidamente. Isso aí está ligado um pouco à palavra táxi. Táxi tinha essa ideia originalmente de rápido. Partículas. Ara. Tem aqui um circunflexo, né? Mais o espírito brando. Ele introduz uma interrogação. Acaso é o caso de... Ele vai começar uma pergunta que a resposta é sim ou não. Ara, tarará, sim ou não? Tá dando para entender? Aí aqui tem a expressão enoi eco. Enoi, como ne. Enoi eco. Mais infinitivo, costuma vir. Tenho em mente, eu pretendo.
Em mente tenho, eu pretendo, né? Então vai servir para poder fazer uma expressão com infinitivo. Vai ser vai ser semelhante ao thelo, etelo, etelo. Então, etelo e o é, enoi, eco, enoi, eco. Noi aqui é mente, noi aqui é mente, enoi, eco. Aí aqui, os substantivos próprios. Tá, Dionísia é o festival de Dioniso, é uma festa. A festa onde há apresentações de teatro. Tá, Dionísia Poió. Eu faço as Dionísias, eu celebro o festival de Dionísio. Dioniso. Aí, Remelita. Aqui a versão é um nome. Aqui tá com o M, o M não, o Mi maiúsculo, porque esse aqui é o nome da personagem, que a gente chama de em português de Melissa, a filha de Ceópolis. Melita tá com dois taus, mas em outros dialetos, e também no Koiné, os dois taus eles trocam para dois sigmas. Isso aqui é uma variação do ático, do dialeto ático. Vocês estão entendendo? Sem os dois mi's, não, melhor, sem o mi maiúsculo, isso aqui significa abelha. Mas também é um nome de pessoa, né? Aí, Remurine, na verdade, Remurine significa mirto. É o nome, é Mirrina, é o nome também de mulher, é o nome da esposa de Ceópolis. Tudo bem? A gente leu aquele texto lá da versão italiana, aí ele já introduziu a Mirrina na história, naquele texto da versão italiana da aula passada. Aquele texto que era bem grandão. Mas a Mirrina vai aparecer agora. A gente chama ela ou de Mirrina ou Mirriner. Você escolhe. Aí tinha umas notas aqui dizendo que adjetivos compostos como argos não possuem uma forma feminina. Então argos pode ser preguiçoso ou preguiçosa. E aqui vai dizer que as preposições vão estar sublinhadas, quando elas têm um sentido novo. Aí aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Sim, sim. Tei de hysteraiai. Tei de hysteraiai. Isso aqui é no dia seguinte, né? No dia seguinte. Literalmente é no seguinte. Não tem a palavra dia. A palavra dia seria remerai. Remerai. Mas não coloca a palavra dia, fica implícito. Epei proton anatelei rohelios. Primeiro, quando primeiro sobe, né, se ergue, né, nasce, né, o sol, né, pode dizer assim, logo que nasce, né, o sol, né, reguiné tonandra calei, a mulher chama, o homem chama. Aí aqui pode ser a esposa chama o marido, né? Calei é chama, né? Tonandra, que é o homem, é o marido. Reguiné é a mulher. Cai, né? Vai dizer alguma coisa. Aí abre aspas, Epaire, levanta, Sealton, ti, levanta-te. Levanta a ti mesmo. Sealton, né? Ti mesmo, levanta-te. Ó Aner, ó marido, ó homem. Fecim. Ela diz, né? Ela diz, né? Levanta-te, ó homem, ó marido, né? Rogar helios anatele. Anatele. Pois o sol está se levantando, né?
Aí, ou está subindo, está nascendo, né? Rodedulos edei agei tus bus. E o escravo já está conduzindo os bois. Agei está conduzindo, né? Tus bus, os bois, né? Prostonagron, para o campo. Diferente como? Ah, sim, você está querendo dizer assim, porque não é levantar. Eu é que estou traduzindo como levantar. Não é nem é levantar, nem é nascer, não é nenhuma dessas coisas. É um verbo que não significa nada disso, mas se usa nessa situação de o sol. O sol faz isso, né? Quando, no nascer do sol, né? Anatele. Rossan. Não sei se foi isso que o colega quis dizer, mas nas duas linhas está diferente. Tá? Na, na primeira Cadê? linha está Ah, tem um diferente. lambda a mais ali, né? E alguém aí tem o PDF para saber qual. Porque esses textos têm muitos erros, pequenos erros de digitação, gente. Quando a gente vai tentar digitar em grego, é cruel. O, deixa eu ver aqui. Hum, é com dois lambdas, gente. Ué, amor, voltou bem? Viu, gente? É com dois lambdas. Cadê aqui o. Pronto. Aqui. Tudo bem? Então esse texto tá cheio. Muitas vezes ele vai ter alguns erros de digitação. É muito complicado você digitar em grego, né? Acontece isso. O. Então a Natele. Sim, sim. Ah, talvez fosse isso que eu. Mas era isso que o rapaz estava dizendo. Eu pensei que era por causa de epaire. Vocês já viram também aire, do verbo airo. Só que aqui é epaire, né? Com epi mais aire. Acho que vocês até epairo. Vocês já viram também. Continuando aqui. Então, epaire sealton, aqui, prostonagron, né? Em direção ao campo, né? Ego de kai heptigater enoi ekomen badidzei prostenkrenen. Eu e a filha, e você pode dizer a nossa filha, né? Temos em mente a esse ekomen aqui é temos. Esse omen aqui se usa para nós. Temos em mente, badidze, está no infinitivo, caminhar, ir, né? Prostenkrenen, para a fonte, né? Eu e a nossa filha temos em mente ir para a fonte, ou pretendemos ir para a fonte. Epaire sealton, levanta-te, levanta-te mesmo. Kairos garesti badidze, prostonagron, pois é tempo, é hora de caminhar, de ir para o campo, pois é hora de ir para o campo. Kairos garesti badidze prostonagron, é hora de ir para o campo. Hora, pois, é caminhar para o campo. Tudo bem? Rode de Caiópolis, Malacamnei, mas o Diciópolis está muito cansado. Mala aqui é muito, de intensidade, né? Camnei é está cansado, está doente. Cai e
uketelei epairei realton. E não quer, não deseja, né? Epairei, se levantar. Realton, levantar a ele mesmo, se levantar. Então, realton é o si ou a ele mesmo. Tudo bem? Leguei diz então, diz portanto, me calepé isti, ó Gunai. Não seja difícil, ó mulher, ó esposa. Calepé, ó, aqui tá no o feminino, né, de calepos. Vocês lembram que o Chantes dizia me calepos isti? Aqui ele está dizendo me calepé isti, ó Gunai. Então ele manda no Chantes, a mulher manda nele. Malagar kamno. Malagar kamno. Pois eu estou muito cansado. Kai etelo cateuden. E quero dormir, né? Eu pretendo dormir. Cateuden, aqui está no infinitivo também. Então apareceu aqui ó, algumas expressões com um verbo e mais um outro verbo no infinitivo. Tele paire, né? Ele não quer, o que tele paire não quer se levantar, né? O que tele paire realton, telo cateuden, quero dormir. Redeguné, mais a mulher, né? Aludinatonestin, mas não é possível. Mas não possível é. Fecim, diz, ela diz. Mas a mulher diz, mas não é possível. Eticateuden, ainda dormir. Não é possível ainda dormir. Não é possível mais ficar dormindo, né? Kairos garesti ponei. É hora de trabalhar. É tempo de trabalhar. Epaire sealton, ó argue. Levanta-te mesmo, ó preguiçoso, ó argue. Então ele chama o Chantes de preguiçoso, a mulher chama ele de preguiçoso. O segundo parágrafo aqui. Romenum de Caiópolis. Então o de Ceópolis, moles paires sealton. Com dificuldade se levanta, né? Caibadidzei prostonagron. E vai para o campo, e anda para o campo. Redemurine, e a mirine, Kai, Melita, e a Melissa, prostenkrenen badidzusin. E a Melissa, a Mirina e a Melissa caminham para a fonte, vão para a fonte. Melita, a Melissa, Tigaterestin, é uma filha, é a filha, né? Core Malacalé, uma moça muito bela, né? Core Malacalé, uma moça muito bela, uma moça muito boa, né? Rete meter, kai retgater, tanto a mãe quanto a filha, bradeos, badidzusin, lentamente caminham, né? Hydrias garferusin, pois estão carregando, né, jarras, né? Você pode cântaros, né? Você escolhe a palavra, né? Até hidria com H você pode botar também, hidrias. HI, hidrias. Tem a palavra também. Aí, megalai deisin hai hidriai.
Pô, os jarros, as jarras, as hidrias são grandes. Hoste udinatonesti speuden. Hoste udinatonesti speuden. Tanto que não é possível se apressar, não é possível correr. Por isso que elas andam lentamente. Tudo bem? Prestar atenção nesse roster, né? Tanto que ele dá uma ideia de consequência, né? Você pode trazer como tanto que, de maneira que. Aqui também teve um. Esse ré é um artigo, mas ele foi acentuado porque na sequência vinha um T que ele era sem acento. Então ele ficou acentuado para poder apoiar o T. Então era um proclítico seguido de um enclítico. Por isso que o ré foi acentuado. Tudo bem? Aí aqui continuando. Aqui. Epeide tei crenei proscorusin. E quando elas se aproximam da fonte, elas aqui proscorusin se aproximam, né? E olha, alai gynaikes ede paresi. Outras mulheres já estão presentes, já estão lá, já chegaram. Então, parem-se, pode ser, estão lá, estão presentes, chegaram. Cai tas hidrias e as jarras, os jarros, as hidrias, plerus-se, estão enchendo, né? Estão enchendo, né, os jarros, as jarras, as hidrias. Reumurine tas gunaicas kalei. Então a mirrina, ou a mirrina, né, chama as mulheres, tais gunaicas, cai e kairete o filai. Alegrai-vos, ó queridas, né, ou amigas, ou queridas, ou saudações, ó amigas. Fecim diz: Ara ede plerute tas hidrias, acaso vocês já estão enchendo os jarros, as jarras? Plerute aqui é enchendo, né? Vocês, vós, né? Ede é o já, agora. Rai de legusi. E elas dizem. Aqui o rai é o artigo, né? Fica implícito gnaikes, né? Cadê gnaikes? Rai gnaikes. Não vai aparecer assim. Muitas vezes o rai junto com o pronome, o artigo junto com o de vai funcionar como se fosse um pronome, como se fosse um e ele, e ela. Aqui seria e elas. Vocês estão entendendo? Então, para você, literalmente seria as e, né? As mais, né? As e. Vocês estão entendendo? Mas aí você traduz como e elas, né? Fica mais fácil. E elas dizem, lego-se. Kaire kaisu, né? Alegra-te, tu também, você também, né? Ou saudações para você, né? Oi, tudo bem com você? Tudo bem com você? Aí assim, tipo, bom dia para você também. Nai, ede plerumen. Esse nai é o sim, Sim.
nai. No grego moderno se diz né, né. Mas aqui você pode dizer nai, né? Aí aqui e ainda existe no grego moderno essa palavra, né, significando sim. Edeplerumen, já estamos enchendo. Edeplerumen, já estamos enchendo. Esse plerumen aqui é contrato em Y. Então aqui tem em vez de homem, tem umen. Aí aqui, já estamos enchendo tas hidrias, as jarras, as hidrias. Proegar paresmen, pois estamos aqui desde de cedo, desde madrugada, né? Proi aqui é como se fosse cedo, de madrugada. E paresmen estamos aqui, chegamos, paresmen, estamos presentes aqui, né? Proi, né? Aí Aleute deuro, mas vem aqui, taqueos, rapidamente, cai aquae, e escuta, e ouve, angelos gar hekei, pois chegou, né, um mensageiro, apô, vindo de Tuásteos, da cidade, do centro da cidade, né, de Atenas, né? Leguei e diz Roi Atenaioi, que os atenienses tá Dionísia, o festival de Dionísio, né, as Dionísias poiusim, estão fazendo, estão comemorando, né, as Dionísias. Remeis enoi ecomen, nós, esse remeis é nós, né, o plural de eu, né? Nós, portanto, em mente temos, nós pretendemos, né, badidzen, ir, caminhar, né, pros toaste. Toaste aqui é o singular, né, é o nominativo, na verdade é o acusativo, né, mas é neutro, né? Tanto o acusativo serve como acusativo e como nominativo singular, né, de asteos. Asteos. É uma palavra da terceira declinação. O genitivo está em ômega sigma, né? Vai ser estranho para vocês, mas vocês vão saber que ele está no genitivo singular por causa do tu. Tá dando para entender? Aí, então nós então pretendemos ir para a cidade. Tusgar corus etelomen teorem, pois nós queremos ver, né, assistir, né, teorem, né, as danças, os coros, caitus agonas e as competições, né, cai tá dramata e os dramas, né? Ara eteles kaisu, acaso tu também queres ten heorten teorem, assistir, né, o festival, ver o festival? Tudo bem? Tranquilo, né? Sim, com certeza. Aqui apareceu, né, várias pessoas. Vocês têm que prestar atenção na mudança, né, da pessoa dos verbos, né? Então aqui neste aqui vai ter a tabelinha, né, para mostrar para vocês, ó. Lio, eu solto. Lies, tu soltas. Li, ele solta, ela solta. Liomen, nós soltamos. Liete, vós soltais. Liusin, eles ou elas soltam. Lie, solta. Liete, soltai. Lien, soltar. Aí esse eken tá fora de lugar aqui.
Deixa eu, aí aqui no. Pronto, agora deu uma ajeitadinha. Aí aqui cadê? Aqui o file, gostar, amar. Filéo, contrário para filó, eu amo. Filês, contrário para filês. Tu amai, tu amas, melhor dizendo. Filei. Ele ama, ela ama. Fileumen, filumen, nós amamos. Filete, contrário para fileite, vós amais. Aí aqui tá fora do lugar também esse Lucy. Deveria ser esse aqui, né? O Fileucin, Filucin, né? Aqui algumas coisas ficaram fora do lugar. Aí aqui o. Deixa eu ajeitar aqui. Esse infinitivo é presente ou progressivo, né? Aí aqui como foi que esse bicho foi parar aqui? Eu não sei. Né? Bem diferente. Bom, a versão de vocês deve estar um pouquinho melhor do que esse aqui. Amanhã eu dou uma ajeitada aqui. Vocês têm que prestar atenção nessas contrações. As contrações que vocês têm que aprender são essas aqui, agora, neste momento. Y mais ômega dá ômega. Y mais epsilon iota dá epsilon iota. Y mais epsilon dá epsilon iota. Y mais ômicron dá ômicron y. Y mais ômicron y dá ômicron y. Essas contrações aqui que vocês têm que aprender para os verbos contratos em Y. Tudo bem? Tem outras contrações, mas essas é as que vocês têm que aprender aqui, né? Aí aqui ele vai dizer, olha, que vocês já viram verbos contratos em Y. Vocês já viram proscoreo, caleo, poieo, teoreo, poneo. Todos esses são verbos contratos em Y. Todos esses vão ter a contração, né, semelhante àquela. E vocês viram também um verbo contrato em ômicron, que foi o plero, que é encher, né? Eu encho. E vocês viram também arute, também é um contrato em Y, acredito. Aí existe também contratos em alfa, como timal, que vai contar para timó. Eu honro, né? Honrar, que vai aparecer no capítulo 5. É aqui o verbo irregular eimi, né? Do ser, estar, existir, né? Então, eimi, eu sou, eu estou, eu existo, ei, tu estás, tu és, tu existes. Esti, eu estim, ele é, ela está, ele está. Esmen, nós estamos, nós somos. Este, vós sois, vós estáis. Eisim, oisim, eles estão, eles são. Aí, este é ser, seja. Este é sejais, sejam. Eina é o ser, estar, existir, haver. Aí ele vai pedir aqui no 4 alfa para vocês fazerem a tabelinha, fazerem 2 cópias da página 327 lá do inglês e preencherem a tabelinha
com a conjugação dos verbos eco e teorel. E o teorel é o contrato, é para você colocar só as formas contraídas. Só as formas contraídas. Você pode dizer assim, aí olha, ele está pedindo, olha, o presente do indicativo, o imperativo e o infinitivo. É o imperativo presente e o infinitivo presente. Dos verbos eco, teorel. Então, são quantas formas? Ele vai querer, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês estão entendendo? Lá na página 327 do PDF do Atenas em inglês, vai ter uma tabelinha para preencher. Aí ele vai pedir, guarde para você imprimir, copiar nessas duas tabelinhas, preencher com esses com a conjugação desses verbos, né? Pega a caneta, pega o lápis e preenche, né? E aí teorel, lembra que tem que é igual a filéu. Você só vai colocar só essas últimas aqui. Vai ser teoró, teoreis, teorei, teorumen, teoreite, teorusim, teorei, teoreite, teorei. Aí aqui tá meio bagunçado aqui, mas o de vocês deve estar melhor. Aí a tabelinha, como é que ela se parece? Ela se parece com isso aqui. Vocês estão vendo? Olha, tem a tabela dos verbos presente e imperfeito. Aí aqui, partes principais do verbo. Vocês não aprenderam o que são as partes principais, mas você vai botar aqui. Você vai botar duas. Você vai botar aqui, né? Você bota eco ou teorel. Você escreve bem aqui. E aqui, número do exercício, o que ele quer que você coloque é o 4 alfa, exercício 4 alfa. Então você bate duas cópias lá da página lá, que vai ter uma coisa parecida com isso aqui, ó. Aí presente do indicativo, né? Aí vai ter aqui uns espaços para colocar o subjuntivo, o optativo, mas você não vai preencher isso aqui. Você vai preencher só esses, né? Esse e esse. Então, ó, você vai botar aqui 1, 2, 3 no singular, né? 1, 2, 3 plural. Aí aqui no imperativo você botar aqui a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Aí aqui no infinitivo é só uma. Tudo bem? Vocês estão entendendo como é que é? Aí você vai fazer duas vezes isso aqui. Aí não vai deixar em branco, né? A ideia é você vai deixar em branco, né? O subjuntivo, o optativo, o particípio, porque você não aprendeu ainda. Depois, mais pra frente, ele vai dizer: pega essas tabelas aí, agora você vai preencher o que você deixou em branco. Tá dando pra entender? E tem também um PDF na internet da editora Oxford que também vocês podem pegar, tá em inglês, mas vocês podem pegar, imprimir e bater cópia. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui o PDF? Esse PDF aqui tá na internet. Então ele tá vendo aqui as linhas? Essas linhas aqui é para você botar, né, os verbos. Deixa eu botar aqui o link para vocês. Então mandei o link para vocês. Então no arquivo para vocês eu fiz uma versão assim mal feita, mas o que vocês podem querer depois darem uma olhada.
Tudo bem? Aí, para a aula que vem, eu falo mais um pouco de gramática, tudo bem? Me despeço aí, boa noite para vocês.